Eu sou Marcelo de Pádua. E eu, Renata Duarte. E este é o PáduaCast, o podcast da Casa Pádua. A minha casa. A sua casa. A nossa casa. Gente, é com muita alegria que nós estamos aqui para mais um episódio do nosso PáduaCast, Renata. E hoje recebendo aqui um convidado muito especial, uma pessoa que a gente tem muita admiração. Nós estamos hoje aqui no nosso programa, gente, com o Dr. Matheus Colombaroli. Ele que vem no dia de hoje representar aqui a Unimed, essa instituição que ele é presidente. E hoje nós vamos falar então da história empreendedora, de todo o desenvolvimento dessa cooperativa que fez com certeza e faz a diferença aqui na nossa comunidade. Dr. Matheus, muito obrigado, seja bem-vindo ao nosso espaço. Obrigado, Marcelo, obrigado, Renata, pela acolhida. Tudo que for para falar sobre a nossa cooperativa, sobre a nossa Unimed, nós estamos sempre à disposição para conversar. Só para reforçar aqui, as palavras do Marcelo, a nossa gratidão pela gentileza, pela disponibilidade de estar aqui conosco, dividindo, conhecimento, compartilhando também a experiência, e eu tenho certeza que aqueles que nos acompanham, que desejam empreender na área da saúde, vão aprender bastante com o nosso podcast de hoje. Muito obrigado pela presença, viu, doutor Matheus? Eu que agradeço em nome de todos os cooperados, de todos os diretores, pelo convite, É uma oportunidade muito legal, a gente gosta muito desse formato, Essa interação para nós é muito saudável. E nós, naturalmente, agradecemos aos nossos patrocinadores. Estamos aqui para agradecer aos nossos patrocinadores, vocês que acreditaram no nosso projeto, que estão aí realmente validando aquilo que nós estamos fazendo. Lembrando que o PáduaCast tem um objetivo natural de promover agregação de valor, desenvolvimento, então nós agradecemos a todos os patrocinadores, inclusive a Unimed. Unimed, uma das nossas patrocinadoras aqui. Muito obrigado pela confiança, Matheus. Não, sim, nós fazemos questão de tudo que vem para inovar, nós fazemos parte, sim. Nós gostamos disso aqui, a gente gosta, a gente sempre vai atrás de novidades, de coisas diferentes, e com pessoas aí que demonstram competência, comprometimento, a gente tem que dar o nosso apoio sempre. E a Unimed, pela sua grandiosidade, pela importância que ela tem para a nossa cidade, para a nossa economia, para a nossa sociedade, de uma forma geral, é uma história que merece ser retratada, que Sim. merece ganhar publicidade aqui no nosso PáduaCast. Então, nós vamos conhecer um pouquinho da história da Unimed, mas eu sempre digo que atrás de uma grande empresa há um grande gestor. Então, antes de conhecer essa história da Unimed, nós gostaríamos de conhecer primeiro um pouquinho da história do Dr. Matheus Colombaroli, o homem que está à frente da Unimed. Então, por favor, nos ajude a contar aqui para a nossa audiência quem é o Matheus Colombaroli. Tá joia, Renata. Bem, eu sou aqui de São Sebastião do Paraíso, eu estudei aqui e quando eu prestei vestibular, eu passei na USP, em Ribeirão, eu me formei lá na Faculdade de Medicina, fiz a residência lá em Ribeirão, na parte de ginecologia e obstetrícia, durante 3 anos no HC de Ribeirão. Depois eu voltei para Paraíso, trabalhei muito tempo aqui no SUS, em cidades vizinhas, e em 2008 eu entrei como cooperado da Unimed, São Sebastião do Paraíso, E estou, então desde 2008, já se vão aí 15 anos que eu estou trabalhando lá com os demais cooperados. E durante esse tempo, eu comecei tanto atendendo no consultório, quanto nos plantões do nosso pronto atendimento. E justamente como eu fazia muito plantão na época, eu achei que eu poderia ajudar na gestão do pronto atendimento. Então, eu fui eleito como diretor clínico e técnico, fiquei com 3 anos fazendo essa função. Depois eu fui convidado, justamente pela gestão do centro médico, eu passei para diretor financeiro, e nos últimos já quase 8 anos eu estou como presidente
da Unimed Paraíso. Então, durante essa estadia, né, no pronto atendimento, foi assim um primeiro contato, uma primeira experiência como gestor, como um diretor clínico. Sim, sim. Na ocasião, como o pronto atendimento ele era de pequeno porte, né, quem fazia a função de diretor clínico também era o diretor técnico, né? Depois, com a mudança de legislação, existem as duas figuras hoje em dia. Então, naquela época, eu podia tanto ajudar na parte assistencial, enquanto diretor clínico, mas também na parte administrativa, sendo o diretor técnico do pronto atendimento. Então, ali me permitiu conhecer o funcionamento melhor do que é uma cooperativa e, principalmente, uma cooperativa que tem uma operadora de plano de saúde, né? Que são duas coisas diferentes, são complementares. Cada uma responde a uma autarquia, a uma organização, a uma legislação. Então, você tem que aprender de tudo isso para poder fazer uma gestão adequada, né? E ele aprendeu muito bem, né, Marcelo? Com certeza, né? Com certeza trouxe aí para o desenvolvimento da Unimed, dentro dessa visão realmente cooperativa, um movimento que tem feito a diferença. Mas, doutor Matheus, a medicina, ainda falando sobre... né, essa profissão admirada, né, a profissão de vocês é uma profissão admirada, as pessoas olham com muito bons olhos, a gente percebe até dentro do jovem, né, eu quero ser médico, e tem toda uma admiração realmente voltada-se para a profissão. E qual o grande desafio, né, de um médico, né, principalmente no começo de uma carreira, o que ele enfrenta? É muito interessante isso, Marcelo, porque quando a gente sai da faculdade, a gente às vezes não sabe nem fazer direito a receita do remédio, a gente às vezes não sabe nem como cobrar pelo serviço, porque infelizmente a maioria das faculdades não entregam essa formação, né, para o médico, entender de finanças, contabilidade. A primeira vez que me pediram para emitir uma nota fiscal, eu falei, o que é isso? Né, eu sabia emitir receita de remédio controlado, mas não sabia nem o que era nota fiscal. Então, aquela formação inicial nossa e lidar no dia a dia com essas questões é muito desafiador, né? Da mesma forma, enquanto você está ali dentro de uma faculdade, dentro de uma residência, você tem todo um escudo das instituições te protegendo. E quando você sai, que você vai para o mercado de trabalho, você fica com uma exposição muito grande. Então, esse é um segundo impacto que a gente tem, né? Então, além de demandarem de nós vários conhecimentos que nós não temos nada na faculdade, né, você cai no mundo real. Então, esses choques iniciais são difíceis. E esse problema, ele não está preso exclusivamente à medicina, né? Sim. Na realidade, é um problema, acredito, do sistema de ensino. Sim. Porque realmente é o contador, é o advogado, é o médico, as profissões realmente partem muito para a especialidade em si. Entretanto, quando vai para o mercado de trabalho, tem várias outras coisas que o profissional tem que saber, né? Sim. E será que nós teremos brevemente uma mudança de comportamento no que diz respeito ao ensino, hein? Um ensino voltado para uma universidade mais prática, pensando também que a pessoa vai sair dali e ele tem que ser um empreendedor? Será que a gente está perto disso? Qual que é a sua opinião, Matheus? Eu não tenho acompanhado muito assim dentro das faculdades, né, o que eles evoluíram, né? Inclusive, houveram mudanças dentro das faculdades na forma de ensinar a parte médica. Tá? Eu acho que seria muito importante que todas as faculdades, como você disse, tivessem ali módulos específicos para ajudar na formação também do indivíduo. Sim. Né? Não só daquele profissional. Né? Então, coisas que envolvam ética. Na medicina tem muito, né? Sim. A chamada bioética. Né? Mas a parte de administração, marketing, que hoje vocês veem aí, muita gente, inclusive, cometendo barbaridades na internet, né? Justamente por não ter essas orientações, toda a gestão pessoal de consultório, de aparência, de oratória, de tudo. Né? São muitos complementos, né? São muitos complementos. Por isso que o primeiro dia que você sai da faculdade, seja ela qual for, é o começo do resto da sua vida. Sim. Você nunca sai totalmente pronto da faculdade. Outro dia eu estava numa faculdade daqui de Paraíso e
perguntei qual era a área de formação deles, que ano que eles estavam. Não, nós estamos no 3º ano. Faltam quantos? 1. Então tá bom, a hora que vocês terminarem a faculdade, tudo que vocês aprenderam já vai estar ultrapassado. Né? Porque a gente está num momento aí em que o nível de desenvolvimento de informação está absurdo. Né? É muito difícil você acompanhar. Então, as faculdades devem também trazer essa evolução. Né? Seja aí com as interações virtuais, com o uso de tecnologia, com a inteligência artificial. Então, vai chegar um momento que o médico ele vai ter que ter uma formação em tecnologia, tanto Sim. quanto em medicina. Né? É uma competência suplementar, senão não consegue trabalhar, né? Que vai ter que ser obrigatória. Verdade. Né? A gente lida hoje já com muitas coisas, como aplicativos, que facilitam muito a nossa Sim. vida. Então, na época de faculdade, você tinha que fazer um cálculo para um paciente na UTI, era na base da planilha, da calculadora e da caneta. Hoje não, hoje você tem um aplicativo que você põe os dados e sai a resposta de quanto você vai infundir, por exemplo, de sódio no paciente, de potássio. Né? E daqui a pouco a gente não vai precisar nem preocupar em calcular. Né? As informações vão chegar ali na inteligência artificial e ela vai fazer a receita. O médico vai ter que conferir. Sim. Mas o cálculo, aquele desenvolvimento não vai ser mais necessário. Então, a formação em tecnologia, em informática, para o médico, vai ter que ser obrigatório. Mas, doutor Matheus, enquanto essa inovação não chega ainda nas faculdades, para as pessoas que nos acompanham, que estão cursando medicina, que conselho você daria para essas pessoas para que, ao se formarem e saírem aí para o mercado de trabalho, atendendo os seus pacientes, de que forma elas deveriam se preparar para este mercado e para essa parte prática também, né, para não enfrentar estes desafios que você enfrentou assim que se formou? Renata, hoje, e aí isso é uma coisa boa do pós-pandemia, né? O que não falta hoje é informação, é conhecimento disponível, são cursos para tudo isso. Tá? Você tem inúmeras instituições de ensino com essas informações. Então, eu lembro que na época que eu fui prestar vestibular, muita gente falava assim, eu não vou prestar medicina porque medicina tem que estudar muito, tem que estudar para o resto da vida. Eu te falo hoje, qual formação você não tem que estudar para o resto da vida, você não tem que ler, aprender muito. É lógico que varia também conforme a pessoa, mas você precisa ter. Então, quem está ali nos últimos meses de uma faculdade, isso daí é fundamental. E você tem onde buscar essas informações hoje, né, por vários meios na internet, em cursos e tudo mais. Sim. E o médico, além de entender de medicina, como a gente está dizendo aqui, trazendo, né, essa discussão, ele precisa entender dessa parte de gerenciamento, né, de administração, porque ele vai administrar a sua clínica, e mesmo que ele atenda pelo SUS, por um plano de saúde, mas ele precisa saber administrar a sua própria carreira, administrar a sua própria profissão. Né? E eu acredito que já é um desafio muito grande você administrar uma clínica. Agora, imagine administrar uma instituição, uma cooperativa de saúde do porte, do tamanho, né, da grandeza da Unimed. Sim. Como é que foi este início? Né? Você, como presidente hoje da Unimed, enfrentou desafios também ou já tinha um conhecimento, já tinha uma experiência lá atrás como diretor já do pronto atendimento? Né? Isso ajudou? Foi mais fácil? Ou foram desafios diferentes? Conta um pouquinho para a gente como é que foi esse início. Renata, eu acredito sempre o seguinte, quando você se dispõe a um desafio, a um empreendimento, você tem que estar muito bem preparado. Então, quando eu fui convidado a integrar a diretoria na parte de direção financeira, né, eu fiz um MBA em gestão de planos de saúde, para que quando eu chegasse lá, eu não estivesse totalmente perdido. Sim. Né, eu soubesse desempenhar bem e de forma adequada, de forma correta, as minhas obrigações lá dentro. Né? E fora outros cursos, né, que a gente tem que fazer sobre governança cooperativa e várias coisas. Então, eu acredito sempre que esse preparo é muito importante. Né? Depois, quando eu fui passar para a função de presidente, eu fiz um MBA em gestão estratégica de negócios, para aprender novas ferramentas e aprimorar a minha visão.
né? Depois eu fiz um outro MBA de Finanças e Controladoria, porque enquanto presidente eu que respondo pela parte contábil, inclusive implantamos uma controladoria dentro da Unimed São Sebastião do Paraíso, né? E até mesmo para entender tudo aquilo que precisa, por exemplo, em aplicação financeira, como é que eu vou aplicar bem o recurso que está ali? Porque aquele recurso não é meu, né? Ele é de todos os cooperados, ele é da cooperativa. Então, a gente responde por todos esses donos, né? Depois, devido a essas mudanças do próprio mundo, eu fiz um pós-MBA em inovação, em tendências e inovação, também para trazer a Unimed cada vez mais completa e adequada àquele momento, né? E aí, a hora que eu acho que as coisas estão refrescando, vem uma pandemia. Né? E a gente, até desafio. hoje, colhe os problemas que a pandemia deixou dentro da gestão de saúde. Por exemplo? Hoje em dia, um grande problema que está tendo isso em todas as operadoras do Brasil é o uso do plano de saúde que está muito alto, é o que a gente chama lá de sinistralidade. Sinistralidade igual sinistro de carro, né? É o quanto a pessoa põe de dinheiro, é a relação. O quanto ela paga pelo plano e o quanto ela usa. Sim. Né? Então, esse uso do plano de saúde, muitas vezes de forma necessária, mas também muitas vezes de forma abusiva, totalmente desnecessária. Essa sinistralidade no Brasil está altíssima, né? Porque está todo mundo gastando muito de plano de saúde. Tá? Repito, tem os doentes, tem os que precisam, mas tem muita gente que usa sem necessidade. Isso tem a ver um pouco com o fator pandemia, que talvez acumulou alguma coisa e hoje estava represado e naturalmente hoje deu vazão? Quando teve início a pandemia, a gente imaginava que após a pandemia nós teríamos várias ondas de impacto assistencial. A primeira onda, lógico, seriam os gastos por conta da própria pandemia, né? Exames, internações, medicações para tratar o paciente ali com Covid, né? Na sequência, já viriam essa demanda que ficou reprimida durante a pandemia. Então, às vezes, a pessoa tinha uma pedra de vesícula. Ela não ia operar na pandemia, mas no pós-pandemia, a hora que abaixou a poeira, ela precisava operar. Uma hérnia, alguma cirurgia ginecológica, né? Então, e muita gente que deixou de fazer os seus exames de rotina também ficaram acumulados. Então, esse gasto pós-pandemia foi a segunda onda de impacto assistencial. E durante a pandemia, o plano de saúde também deve ter tido um alto custo, né? Então, acumula-se muitas questões de ótica. Na verdade, durante a pandemia, os custos diminuíram. Reduziram? Por quê? Porque parou toda a parte eletiva. Ficaram só as partes de urgência. Sim. Eu vejo isso, por exemplo, dentro do nosso centro médico, que nós tínhamos um número X de consultas e ele reduziu para menos da metade. Olha. Alguém morreu porque não foi lá? Não. Então, por que né, usavam tanto antes? Sim. E agora, esse número está 6 vezes maior. Veja. Então, a quantidade de gente indo no plantão estourou esse ano, está absurdo, né? E aí também entra aquela terceira onda de impacto assistencial. A terceira onda é o quê? Quem não tratou de suas doenças durante a pandemia teve uma descompensação. O diabético que não conseguiu cuidar direito, o hipertenso, o cardiopata. São as consequências de deixar, as consequências dessa gestão da sua própria saúde ficaram para depois. Sim. E agora muita gente tendo complicações. Né? E a quarta onda de impacto assistencial para as operadoras é o quê? Saúde mental. Né? As pessoas ficaram com a pandemia ansiosas, deprimidas, quantas perdas de pessoas conhecidas, familiares não tivemos. Né? Então, essas ondas de impacto assistencial levaram a um gasto dos planos de saúde altíssimo, gigantesco. E, no ano passado, as operadoras, de uma forma geral, fecharam no vermelho. Só não tiveram 100% vermelho ali no papel, porque como tinha dinheiro guardado, isso gerou receita financeira que cobriu a conta. Mas se a gente tirar isso, todas fecharam vermelho. E o interessante das operadoras de saúde
é que vocês, enquanto operador em si, são também orientados, né, no módulo como é regido no país, a ter caixa, né, justamente para poder movimentar isso, não é? A própria ANS, né, que é a Sim. Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela tem ela obriga as operadoras a terem o que os chamados ativos garantidores. Então, conforme a nossa movimentação rotineira, os nossos gastos assistenciais, né, na parte de saúde, nós temos que provisionar esse dinheiro. E esse dinheiro fica numa conta que só a ANS pode mexer. Então, são bilhões no Brasil nessas contas. Que o Lula não nos ouça. Doutor Matheus, olha, não vamos para política não, senão vai dar problema, né? Política no nosso país está muito polarizado, né? Muito polarizado. E, gente, na realidade, o que nós estamos aqui vendo, no que diz respeito à saúde, há uma regulamentação da ANS nesse aspecto, né? Mas aqui fica uma dica para toda empresa, não é verdade? Gente, uma pandemia chega. O problema, naturalmente, uma hora ou outra, ele acontece. Se você não tem caixa, se você não tem receita, fale, né? Sim. E é rápido esse processo. Então, aqui na saúde, nós temos algo que é regulamentado e bem desenvolvido, o caixa existe, mas isso é uma regra para todo mundo colocar em prática. E principalmente na área da saúde, né? Chega uma pandemia, aí o plano de saúde ele não tem um caixa, não tem uma reserva. E ele precisa, por exemplo, de um procedimento ou de um medicamento que vai salvar a vida do paciente. Não, a gente não tem. Não temos dinheiro em caixa para bancar o tratamento ou para fornecer esse medicamento. Sim. E aí? Como fazer? Tem que dar um jeito. Nem que sejam os cooperados da Unimed, cada um dá ali um dinheiro para pagar. E cooperativa é isso, né? Cooperativa é isso, né? Quando está ganhando, todo mundo ganha. Quando está perdendo, todo mundo perde. Né? Porque é rateado, tanto a sobra. A cooperativa não usa o termo lucro, né? Usa o termo sobra. Né? Então, quando há sobras, são rateadas. Mas quando tem perdas, a gente tem que chamar o capital do cooperado. É um momento triste. Mas aí, doutor Matheus, numa situação como você está colocando aqui para a gente, de uma pandemia em que as operadoras fecharam no vermelho, né? A ANS, ela interfere de alguma forma, ou ela refaz um cálculo para corrigir os valores, até para socorrer as operadoras, para que elas possam novamente reforçar os seus caixas? Durante a pandemia, foram esses ativos garantidores que eu te falei, a ANS permitiu que fossem movimentada uma parte deles. Não 100%, tá? Mas foi permitido para quem quisesse. Mas você sabe o que aconteceu? Ninguém quis usar. Ninguém usou esse ativo garantidor. Primeiro, porque não precisou. Mas segundo, porque o regramento estava muito ruim. Então, não era viável eu mexer naquele dinheiro. Sim. Deram um prazo muito curto para depois eu repor. Então, a gente não viu sentido naquilo. Não tinha um sentido prático. Então, ninguém usou. Sim. Né? Ninguém usou. Mas caso houvesse, sempre que há essas perdas repetidas, assim, a ANS tem que intervir. Tanto que chegam casos em que a ANS destitui a direção da operadora e faz uma intervenção. Já tem a direção fiscal, em que põe fiscais lá dentro, né, cuidando da parte financeira da operadora, e em alguns casos a intervenção inclusive geral, administrativa, alienação de carteira. Então, aquela operadora está tão ruim que a ANS fala assim, vocês não podem mais continuar. Tira todo mundo lá de dentro e passa para outra operadora. Até porque é um serviço essencial, né? Sim. Então, naturalmente, o Estado acaba tendo toda uma vigilância, Sim, né? Não dá para que nem você deu o exemplo, né? Eu não tenho dinheiro para pagar o remédio, a pessoa vai morrer. Né? Isso não existe em saúde. Sim. É um serviço essencial. Sim. E, Renata, nós estamos aqui falando de uma empresa, de uma cooperativa com um modelo empresarial de mais de 30 anos. Mais de 30 anos. E, doutor Matheus, longevidade dentro do viés empresarial como um todo é algo que muitas vezes os estudos demonstram que não é uma realidade dos negócios de forma geral.
a gente acaba tendo aí limitações com relação a isso, né? As empresas começam, desenvolvem, movimentam e de repente elas acabam naturalmente tendo algum problema e não conseguem prosseguir. 30 anos de Unimed, né? Na sua opinião, na sua visão enquanto presidente, né, o que fez com que a Unimed pudesse ter sucesso e hoje estar desenvolvendo cada vez mais nessa longevidade toda? Como a gente estava falando, né, cada momento dessa história aí de 30 anos, né, foram desafios diferentes. Então, lá no começo, foi constituir a cooperativa. Né? A cooperativa, pela lei do cooperativismo de 1971, né, você tem que ter 20 pessoas para formar a cooperativa. Então, o desafio lá no começo foi juntar esses 20 médicos, né, escolherem um modelo. E aí tinha o sistema cooperativista das Unimedes que estavam expandindo no Brasil, principalmente no interior dos estados, né? E depois constituir, começar a formar aquela empresa, aquela cooperativa, credenciar os prestadores, negociar valores. Então, aquele desafio inicial lá para quem montou a Unimed Paraíso foi enorme. Por quê? Porque hoje a gente tem onde buscar conhecimento e informação. Sim. Naquela época foi no peito e na raça. Está difundido hoje, né? Sim. Aí, com o tempo, o crescimento da carteira, a concorrência, depois, eis que surge a lei dos planos de saúde, lá em 1998, e em 2000 surge a ANS. Então, foi um outro momento traumático para as operadoras, né? E depois tudo que veio acontecendo, regulamentação. A ANS edita, todo dia tem 2 ou 3 resoluções normativas para as operadoras seguirem. Né? Então, os contadores, os gestores, né, que trabalham ali na parte operacional, ficam doidos com tanta regra que chega. E isso vem, e aí surgem problemas de judicialização da saúde, né? De repente surge uma pandemia, né? Tem um colega que está com problema porque o hospital da cidade, que é único, resolveu fechar a porta para a Unimed. Então, esses desafios são constantes. Então, você sobrevive, né, a tudo isso. De que forma? Você estando sempre se capacitando, você está sempre em contato com todo mundo, então você tem que ter um network muito bom, você tem que ter uma dedicação muito grande. Então, nesses agora 31 anos já da Unimed Paraíso, né, os cooperados sempre muito dedicados, os colaboradores sempre muito dedicados. Então, essas equipes que nós temos dentro da Unimed, tanto da parte assistencial quanto da parte administrativa, é que permitem a gente chegar onde chegou. Legal. Doutor Matheus, você tem de cabeça assim, o número de quantos cooperados hoje a Unimed tem? Se eu não me engano, hoje a gente está com 54 cooperados, né? Temos aí praticamente mais de 8.000 clientes, né? aqui na cidade, isso da Unimed Paraíso, mas como há de outras Unimedes aqui, então esse número passa de 10.000 que a gente cuida, 107 colaboradores. E hoje como é composta a diretoria? A diretoria nossa, ela é formada por 3 diretores, né? Tem o diretor-presidente, que sou eu, o diretor administrativo, que é o Dr. José Marcelo, e o Dr. Eduardo, que faz a função de diretor financeiro. Então, são os 3 que formam a diretoria executiva, né? São 5 conselheiros de administração e, como regra de toda a cooperativa, tem o conselho fiscal. E também o conselho ético, né? Que é um dos conselhos que a gente pode montar opcionalmente. E eu fico assim com uma curiosidade, porque uma empresa com uma sociedade já é um desafio, porque às vezes um sócio ele quer ir para a esquerda e o outro quer ir para a direita. Numa cooperativa, tem algum momento também que há essas divergências? Sempre há. Né? Até porque você imagina que numa cooperativa de trabalho médico são todos médicos, então são todos graduados e pós-graduados nas suas residências, né? Então todos têm um nível de formação, de conhecimento grande, tá? Não necessariamente vai ter aquela opinião que seja adequada para aquilo que a gente pode fazer. Né? Se a gente fosse ouvir todos os desejos de todos os cooperados, seria excelente, atender tudo o que cada um quer ou que cada um precisa para desempenhar melhor sua função. Mas a gente tem que fazer toda essa conta, a gente tem que falar muito não.
né? Por quê? Porque a gente tem que entender para onde a gente quer evoluir, onde nós queremos chegar, né? Mantendo tudo isso, a qualidade na assistência, as reservas financeiras, a gente não pode sair torrando dinheiro, Sim. né? Mas a gente também tem que ir atrás de inovação, de estar cada vez melhor, de sempre estar à frente da concorrência, né? E tem os momentos em que a gente tem que chamar todos os cooperados, porque, como eu disse antes, aquilo ali é de todos os cooperados, então todos Sim. têm direito, e essa é uma das regras, é um dos pilares do cooperativismo, que fala um homem, um voto, né? Então a gente faz as assembleias gerais justamente para isso. Então, quando nós resolvemos ampliar o nosso centro médico, quando nós resolvemos montar o nosso espaço Ver Bem, você tem que chamar todos os cooperados Sim. e mostrar os pós, os contras, os riscos e o investimento para aquilo. É diferente o sistema de uma gestão de empresa, né? Sim. Onde a diretoria tem ali a voz, aplica aquilo e tal. Mas, entretanto, é muito bonito o cooperativismo, né? Sim. Como a gente observa. E até olhando para uma visão de Unimed, a gente enxerga verdadeiramente a união de uma categoria e que dá muito certo quando se une em favor de uma visão cooperativa. Mas, doutor Matheus, uma peculiaridade, né? Uma peculiaridade real dentro do cooperativismo e principalmente que ela pode ser observada na sua visão dentro da unidade no que hoje o senhor é presidente, né? Que peculiaridade que você percebe naturalmente que faz parte do sistema cooperativista? O sistema cooperativista, Marcelo, ele tem 7 pilares, né? A gente obrigatoriamente tem que seguir todos esses pilares. Uma coisa que eu gosto muito é o interesse pela comunidade, que todas as cooperativas, seja de saúde, de crédito, de transporte, educacional, toda cooperativa demonstra um interesse pela comunidade. Isso eu acho muito importante, porque também a comunidade vê a importância de ter uma cooperativa forte e atuante dentro da sua localidade, porque ela faz a diferença. Aqui em Paraíso a gente tem a oportunidade de praticar um desses pilares também, que é a intercooperação. Então, a Unimed, enquanto cooperativa, tem uma intercooperação muito forte com outras cooperativas da cidade, principalmente as cooperativas de crédito, em que a gente faz ações conjuntas. Então, nós temos aí o Cicobi, Nosso Crédito, o Paraíso Cred, Unicred, né? A união entre nós, cooperados, né, num desse outro pilar, que é a intercooperação, é muito forte. Então, isso daí eu acho que é um diferencial enquanto você trata frente a empresas mercantilistas, Sim. que vê o outro como concorrente. A gente vê a outra cooperativa como nosso aliado. Isso é perceptível, alavanca né? o negócio do outro, né? Então, essa união, a gente enquanto cooperado, né, há uma união, tanto que eu sou cooperado de outras 4 cooperativas. Legal. Né? Por quê? Porque eu entendo como funciona, eu entendo a importância daquilo, né? E o gestor tem que dar esse retorno também. Ele tem que pegar esses 7 princípios, pôr na cabeceira da cama e aplicá-los no dia a dia. Desenvolver mesmo. Sim, tem que desenvolver. Uma outra peculiaridade aqui, pelo menos da Unimed São Sebastião do Paraíso, que eu sempre reforço, é a dedicação que a gente tem dos nossos colaboradores. Tá? Eu acho que é fundamental a ação deles no dia a dia para o sucesso, porque não adianta, né, como a Renata no começo falou, né, que atrás de uma grande empresa, uma cooperativa, tem um grande gestor. Mas eu acho que o grande gestor é aquele que sabe pôr pessoas que sabem mais do que ele para fazer as coisas. Né? A função nossa, enquanto líder ali, né, é ver quem desempenha a melhor função, quem sabe mais do que você naquilo. Você aprende com ele, você não vai doutriná-lo naquilo, né? E deixa ele fazer o trabalho dele. Você supervisiona, você dá o caminho, mas o cara sabe mais que você. Então, ali eu sou cercado de pessoas que sabem mais do que eu. Então, isso que eu acho que é um grande sucesso da gestão. Naturalmente, cabe, né, ao dono, no caso da cooperativa, à diretoria, realmente mostrar o caminho. Mas a constituição da equipe realmente é quem faz a diferença, né? Quem desenvolve e constrói o movimento. E mesmo colaboradores que ainda não têm uma formação, né,
para aquilo que ele está desempenhando 100%, nós usamos os recursos da cooperativa para capacitá-los. Então, já há muitos anos, nós desenvolvemos um projeto interno em que tanto o cooperado quanto o colaborador que precisa e quer se desenvolver profissionalmente, a cooperativa custeia. Então, vários colaboradores da Unimed hoje têm uma graduação porque a Unimed ajudou, capacitou essa pessoa. Pagando a faculdade. Olha que legal. Né? E muitos já graduados fizeram pós-graduação, cursos complementares, cursos de especialização, custeados pela Unimed, porque a gente entende a importância. Uma colaboradora nossa está tirando um certificado internacional para cuidar melhor das crianças com um transtorno de espectro autista. Olha. Internacional. Vale a pena investir, não vale? Qual o retorno para o nosso cliente? A hora que ele vê ali que você tem uma colaboradora, né, uma profissional Sim. com uma capacitação dessa, que a Unimed foi atrás disso, né, e custeou para ela. Se torna diferencial. O retorno para a cooperativa e para os nossos clientes é visível. E eu acho, assim, de um modo geral, né? Porque é uma visão muito interessante dessa forma que você nos traz. É uma forma totalmente diferente de entendimento. Eu acredito que nas empresas como um todo, porque falando na liderança, né, do jeito que você coloca aqui, eu entendo como uma liderança servil, que é o líder, ele ter esse entendimento de que ele está ali para servir, né, a serviço dos seus colaboradores. Então, ele entende a empresa, aquele ambiente corporativo, como um espaço onde as pessoas vão poder desenvolver as suas habilidades, as suas competências, e, por outro lado, o colaborador também entender que ali é um espaço onde ele não vai para trabalhar, para receber o seu salário no final do mês, mas como um espaço onde ele tem a oportunidade de crescer, Sim. de se desenvolver, e isso é muito interessante, ter essa visão do negócio, né, Marcelo? A verdade é que ninguém faz nada sozinho, né? Não, isso é impossível. Analisar o desenvolvimento empresarial de forma sozinha é praticar o não crescimento. Né? Sim, mas talvez seria assim, essa uma forma inovadora de se enxergar um negócio. Sim. Né? Seja numa cooperativa, seja numa empresa, seja em qualquer ambiente de negócio, é preciso ter essa visão mais ampla, né? Do que realmente é um negócio, do que é um empreendedorismo, das pessoas se ajudarem e aproveitarem deste espaço. É muito interessante. Sim. Essa colaboradora mesmo, com essa oportunidade, né, de ter este certificado, imagina, as pessoas que vão ser atendidas, assistidas por Sim. ela, né, é um ganho gigantesco. E essa é só uma, né, porque todos os nossos colaboradores são estimulados e patrocinados a buscar essa formação complementar, né? Alguns como graduação. Tinha muita gente que trabalhava, sabia desempenhar perfeitamente o papel, mas a partir do momento que ele tem uma graduação, ele desempenha muito melhor. Sim. Né? E a gente tem 2 pontos, né, quando se faz isso, essa visão que a Unimed possui para com o trabalho do colaborador. Nós estávamos ainda nos bastidores, viu, gente, falando sobre o problema de mão de obra, né? Sim. Mão de obra hoje, dentro das empresas de forma geral, é um grande problema. Sim. Quando eu me proponho a desenvolver o meu colaborador, naturalmente as pessoas vão ter muito mais interesse em trabalhar dentro de um negócio desse, né? Sim. Então, capta muito melhor, retém muito melhor e, naturalmente, bate lá na frente, né? Como você está colocando. O serviço é prestado com muito mais qualidade para o cliente final. A gente tem um turnover muito baixo dentro da Unimed, mas não é porque a gente não quer trocar, é porque não precisa, porque o pessoal não quer sair, mas eles também entregam, eles têm essa dedicação e esse comprometimento. Então, eu acho que nada mais justo que também a cooperativa se comprometa com ele. É uma via de mão dupla. Né? A gente entrega e ele nos entrega. Né? E isso então, são aqueles que às vezes têm que sair da cooperativa, da Unimed, Paraíso, eles saem com dor no coração. Às vezes tem que mudar para uma questão de família, né? Ou até mesmo, teve um menino que entrou na Unimed como menor aprendiz. Né? A gente tem vários menores aprendizes que já passaram por lá, muitos ficaram. Né? E esse específico, eu lembro dele,
porque ele entrou como menor aprendiz, rapaz, muito bom. Ficou, começou a trabalhar lá no faturamento e, ao mesmo tempo, ele estava fazendo a faculdade de TI. Então, quando ele terminou a faculdade de TI, né, a gente, lógico, já contava com ele na equipe, ele falou, doutor, o meu currículo foi para uma outra empresa maior. Eu falei, vai com Deus, porque você merece, a pessoa é boa. Porque também a gente não vai querer segurar. Né? Se a pessoa é boa e tem uma oportunidade boa e a Unimed pôde participar disso, né, a gente fica recompensado. É muito gratificante, também. não é? É gratificante, sim. E muitas vezes há um egoísmo muito grande. Às vezes o empreendedor, o empresário fala, não, eu não vou aplicar aqui em desenvolvimento porque, na verdade, eu vou perder essa pessoa. E deixa a pessoa trabalhando mal dentro do negócio, sem competência para isso, por falta o quê? De, naturalmente, investir em competência, com medo dessa pessoa deixar a empresa Sim. posteriormente. A gente não faz isso, Marcelo, porque a gente é bonzinho. A gente faz isso porque a gente entende a importância, né, para a cooperativa. Tá? É lógico que a gente tem que se cercar também de mecanismos, né, porque a gente sempre tem que, às vezes, pensar, pode ter uma pessoa que vai ali, faz o curso, pega o dinheiro da Unimed e vai embora. Né? Até hoje não aconteceu. A gente tem mecanismos jurídicos também por conta disso, porque também, como eu te falei, esse dinheiro não é só do Matheus, né? De todos os cooperados e é da cooperativa. Mas a gente não vê isso não é a realidade. Eu acho que os colaboradores, quando eles sentem que a cooperativa, né, a empresa está confiando nele, ele confia de volta. Eu não vejo essa má vontade das pessoas. Agora, você está trazendo aqui essas particularidades da Unimed de São Sebastião do Paraíso, mas a gente sabe que a Unimed ela existe no Brasil todo, né? E é um dos mais importantes planos, uma das mais importantes operadoras de saúde. Como é que funciona esse sistema? A Unimed ela é uma franquia, ela é uma licença de marca. Como é que funciona essa organização? Nós aqui somos uma cooperativa. Essa cooperativa ela tem uma operadora de plano de saúde e outros recursos próprios. Existem várias outras cooperativas do sistema Unimed. Então, cada Unimed é uma cooperativa separada da outra. Então, a Unimed Ribeirão Preto é uma cooperativa. Tem a Unimed Franca, a Unimed Batatais, a Unimed Sudoeste de Minas, então por aí vai. São 326 cooperativas dentro do sistema Unimed. Cada cooperativa tem os seus clientes, a sua área de ação, sua diretoria, seus cooperados e seus colaboradores. Cada cooperativa ela interage com as outras. Então, se um cliente da Unimed Paraíso está lá em Belo Horizonte e passa mal, ele é atendido pela Unimed Belo Horizonte, que nos manda a conta e a gente paga pelo atendimento. Isso chama intercâmbio, né? As cooperativas de primeiro grau, que são essas que eu citei, elas se reúnem em cooperativas de segundo grau, que são as federações. Então, no caso, a Unimed Paraíso e outras 14 se reúnem numa cooperativa de segundo grau, que é o Sul de Minas, cuja sede fica lá em Varginha. Então, lá tem a Unimed Varginha e tem a Unimed Sul de Minas. Sim. Que é uma união dessas cooperativas, que se reúnem, em Minas são 6 federações desse tipo, que se reúnem na Federação Minas Gerais. Então, cada estado tem a sua federação estadual, que se reúnem numa confederação. Isso é próprio do cooperativismo, você ter cooperativas de primeiro, segundo e terceiro grau. Mas no modus operandi, elas são interdependentes, elas precisam seguir as mesmas diretrizes? Sim, como é que funciona? Há uma gestão da marca, há um branding em que a gente tem que seguir desde a cor que usa no logotipo, né, o formato do desenho, a adesivagem da nossa ambulância, os nossos uniformes, os nossos receituários. Existe um padrão da marca. A gente não pode fugir desse padrão sobre o risco de ser excluído do sistema Unimed. Sim. E essas negociações entre as Unimeds, existe um tabelamento que é feito em nível nacional.
Por favor, Marcelo. É um modelo, é que na realidade é instigante, né? Eu gosto muito de modelo de negócios, né? E na realidade esse formato é um modelo de negócio bem interessante porque trabalha em rede, né? Então, quando você aplica o trabalho em rede, você tem uma possibilidade de expansão muito maior, que eu acredito que deva ser realmente até o que ocorreu com a Unimed para ela estar em todo ponto dessa forma, né? E acaba tendo também alguma dificuldade, né? Que é como você está colocando, tem que obedecer isso, obedecer aquilo. Sim. Mas, no todo, é muito bom fazer parte de uma unidade, de um desenvolvimento Unimed? Traz uma segurança muito grande para a gente, né? Você imagina que eu tenho um paciente que precisa fazer uma cirurgia muito específica no cérebro. Aqui em Paraíso eu não tenho como fazer isso. Sim. Mas dentro do sistema Unimed eu tenho onde fazer isso. Então isso traz uma segurança para o nosso cliente, que se aqui não tem, 90% do território brasileiro tem Unimed. Então a gente tem grandes referências, grandes hospitais de altíssimo nível que o sistema Unimed, tanto enquanto recurso próprio, hospital próprio do sistema Unimed, mas também na rede credenciada dela, né? Então a gente tem como entregar para o cliente que confia a nós a sua saúde, né? Quando ele precisar, a gente tem onde entregar. Doutor Matheus, e a Unimed, ela quer buscar um certificado. Sim. Ela consegue buscar essa certificação pela unidade? Ela tem que buscar pela regional, pela federação? Como é que funciona? Não, na verdade, cada uma dessas Unimeds, dessas singulares, elas têm, como eu disse, a sua gestão. Então, cada gestão segue um caminho. Sim. Né? Então, por exemplo, nós achamos muito importante que a gente tenha uma gestão capacitada, né? E esses selos que a gente busca, e a gente já conseguiu 2 esse ano, né? São para, de uma forma, referenciar aquilo que a gente fez. Então, a gente trabalhou nos últimos anos para que a gente tenha um selo ISO 9001 de qualidade. Né? Por quê? Para pôr na parede, igual um quadro? Não, porque aquilo ali está confirmando que eu estou fazendo o melhor em termos de gestão, que o meu cliente, a minha empresa contratante, vê que eu estou investindo em qualificação. Né? E agora também a gente foi agraciado com um selo chamado PDGC, que é o Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas, do sistema cooperativista. Né? Porque a gente também é cooperativa. Sim. Então a gente tem esses 2 selos esse ano, a gente conquistou isso justamente por essa organização. Muito bom. Para 2024, o que a gente pode esperar aí da Unimed? Projetos, inovações, ainda mais, né? Porque a Unimed está sempre inovando. O desenvolvimento da Unimed é algo impressionante, né, Marcelo? Se a gente pegar a Unimed há 31 anos atrás, quando ela foi inaugurada, né? E hoje, 31 anos depois, é impressionante a gente ver a evolução e o desenvolvimento da Unimed. Sim. Já tem novos projetos aí à frente para 2024? Sempre tem que ter. Né? Se a gente fica parado, a gente estagna, a gente morre, a gente para de crescer e, com o tempo, a gente encolhe. Tá? Eu acho que isso é uma coisa que outro dia, conversando com o Conselho de Administração, né, eu deixei bem clara essa posição minha. Quem para de crescer, estagna e morre. Então, a Unimed Paraíso jamais vai parar de crescer. Então, a gente tem ideia de expansão em termos de serviço prestado. A gente está buscando agora o selo ISO 9001 do recurso próprio. O que a gente já tem é da operadora de plano de saúde. Agora a gente quer para o espaço viver bem. Né? A gente está buscando isso. 2 coisas que eu acho importantes, 3 coisas, na verdade, muito importantes para o ano que vem que a gente vai trabalhar dentro da Unimed. O primeiro é o CX, né? Que é o Customer Experience. É a gente trabalhar a experiência do nosso cliente dentro da Unimed. Para isso a gente já está com software sendo desenvolvido e em breve a gente vai ter esse diferencial para o nosso cliente. Na prática, como é que funciona? A gente vai entender por que o nosso cliente nos contratou. Ele nos contratou porque ele está doente, quer tratar daquela doença, ele
nos contratou porque ele quer prevenir doença, ele nos contratou porque ele viaja muito e ele só quer ter em caso de necessidade, onde ser atendido. Então, a gente vê que cada um tem um interesse, uma necessidade pessoal, né? Eu tenho que entender isso para ver se ele está recebendo aquilo da Unimed e como ajudar ele a cumprir essa experiência dele. Muito bom. Né? Então, essa é uma das coisas que a gente vai trabalhar ano que vem. A outra questão diz respeito à inteligência artificial. Inteligência artificial, esse último ano acelerou muito, mas ano que vem vai acelerar ainda mais. E nós, enquanto, tanto na parte de gestão quanto na parte assistencial, a gente tem que ir atrás disso. A gente tem que buscar isso para facilitar a vida do meu colaborador e do meu cliente. Porque se o meu colaborador deixa de ficar fazendo trabalho repetitivo, trabalho braçal, só seguindo POPs, né, ele não tem tempo livre, por exemplo, para pensar em melhorias, em atender melhor o meu cliente. Né? Já se fala, inclusive, em gestão de inteligência artificial, né? Dentro das empresas, sim. Um gestor de IA para cada empresa. A gente vai ter que evoluir para isso, porque senão os negócios ficarão defasados mesmo, né? Sim. Falava muito de gestão de pessoas, isso estava muito atrás. Hoje, gestão de pessoas já se tornou uma realidade dentro das empresas. A gestão comercial, a gestão de marketing, gestão de inteligência artificial está aí. Sim, é necessário, né? Então, você tem que ter um gestor de IA dentro da sua empresa. Né? E uma outra coisa fundamental, que seria esse terceiro ponto para o ano que vem, né, é a questão da ação ambiental, social e de governança, né? O tal do ESG que tanto se fala, que a gente também está fazendo uma adequação interna para pôr no papel aquilo que a gente já faz, para mostrar aquilo que a gente já faz, que a gente tem várias ações nesse sentido. Então, eu acredito que com essa sopa de letrinhas, né, CX, IA e ESG, né, é o que a gente vai trabalhar no próximo ano. Tem muito trabalho aí para 2024, então. Tem que ter muita força, né, de trabalho para desenvolver tudo isso. Sim. Mas o interessante é ver a organização se atualizando verdadeiramente dentro de pontos que são fundamentais realmente para se pensar em futuro. Sim. Nós estamos falando de ESG, nós estamos falando de inteligência artificial e, na realidade, principalmente no que diz respeito a ESG em si, às vezes as instituições elas já têm realmente muitas práticas de ESG, que é o caso da Unimed, Sim. O exemplo do ambiental, de estar junto com a comunidade, de realmente ter uma equipe desenvolvida no questão do social, a governança muito bem estruturada, e isso agora é só realmente criar um compêndio de transparência para poder evidenciar, né? Sim. Evidenciar aquilo que Exatamente. Muito, muito bom. Nós estamos aqui, então, com a Unimed no dia de hoje, aqui nesse episódio, Dr. Matheus Colombaroli, trazendo aqui informações valiosas, né, para quem está nos acompanhando, né, Renata? E a gente aprende muito, né, e é interessante, porque a gente ouve aqui o Dr. Matheus falando, né, da história, do desenvolvimento, dos projetos da Unimed, e a importância de ter uma visão de futuro, né, porque o futuro, ele é logo ali, o futuro já está muito próximo, né? E é preciso realmente ter essa agilidade hoje, de fazer as coisas acontecerem, né? Porque não dá para ficar, a gente vai desenvolver tal coisa, daqui 5 anos, daqui 10 anos, a tendência é essa. Não. A inteligência artificial, por exemplo, a gente começou a ouvir falar agora da inteligência artificial e ela já começa a dominar, né? Sim, rápido, e muito rápido. Muito em breve ela Sim. vai realmente tomar conta, né, dos negócios, da forma, né, de desenvolver negócios. E o gestor ele precisa realmente ter essa visão e dar um passo à frente. Isso Sim. faz toda a diferença numa gestão, né, doutor Matheus? Dentro desse pós-MBA que eu fiz, eu gostei demais, porque ali eu aprendi um conceito que é o da ambidestria. Né? A ambidestria administrativa é o quê? É você estar com uma mão fazendo aquela gestão de tudo que está acontecendo agora e com a outra mão você está programando o futuro. Então, essa ambidestria corporativa, né, é muito importante. Então, a gente está olhando para daqui 10 anos na frente. Quais vão ser os desafios da Unimed daqui 10 anos?
o mais gritante é o envelhecimento populacional. Sim. O que a Unimed Paraíso vai fazer para atender os seus clientes idosos? Né? Com o envelhecimento, eu tenho mais doenças crônicas. O que eu estou fazendo para o doente crônico? Tem aqueles que, infelizmente, entram no cuidado paliativo. O que eu estou fazendo para eles no cuidado paliativo? Então, essa ambidestria corporativa também faz parte da minha forma de trabalhar. Execução e planejamento, né? Tem que ser. Execução e planejamento. E isso demonstra aí um padrão de responsabilidade, né? Que na realidade um cliente adentra hoje, mas ele estará daqui a 10 anos. E aí, como que será esse desenvolvimento? E falando até nisso, Dr. Matheus, nós estamos aqui naturalmente falando de um dos bens mais preciosos da vida do ser humano, que é a sua saúde. Sim. Né? A saúde é um bem muito potencial. E naturalmente, fazendo aqui até uma alusão àquilo que move um negócio, que move um empreendimento, eu considero que a missão desse empreendimento faz todo o diferencial no seu desenvolvimento, né? Compartilha com a gente qual que é a missão da Unimed dentro desse contexto, desse bem tão precioso que ela cuida, que é a saúde do ser humano. A missão da Unimed, desde a sua fundação, já há 31 anos, sempre foi trazer uma medicina de qualidade para os seus clientes. Né? Todos os nossos médicos, eles são médicos que têm graduação, pós-graduação, né? São todos especialistas nas suas áreas, né? E que continuam estudando e aprendendo para entregar essa qualidade para o nosso cliente. E um atendimento que não pode ser, na nossa visão, só de qualidade, tem que ser também humanizado. Né? Então, essa humanização do atendimento, né, é muito importante, é uma coisa que a gente sempre trabalha. A gente estava falando aqui de IA. Né? Hoje em dia você já tem algoritmos e até em aplicativos que fazem aí um diagnóstico, né, a partir de informações, sinais vitais e tudo mais. Você tem inteligência artificial que dá laudos de exames de imagem ou exames de patologia muito melhores que patologistas ou radiologistas. Você já tem a cirurgia por robótica. Né? E aí, uma vez numa palestra, a gente perguntou para o palestrante, e o que vai sobrar para o médico fazer? Né? Ele falou, vai sobrar cuidar da pessoa. Olha só. Por quê? Porque a doença, o diagnóstico, o exame, realmente essas tecnologias vão complementar, nunca substituir. Sim. Complementar o trabalho de todos os profissionais da saúde, não só do médico. E até de uma certa forma, assim, os robôs vão cuidar da doença e o médico vai cuidar da saúde, justamente para que a pessoa não fique doente. Da pessoa. Então, o médico, no futuro, ele teria que ter uma formação aí para conversar sobre filosofia, para conversar sobre psicologia, para conversar sobre planejamento, até mesmo planejamento de fim de vida com o seu cliente, né? Alinhando tudo isso que a gente está conversando. É uma nova configuração, né? Ele tem que ter um conhecimento geral e humanista. Né? Sim. É uma nova configuração. Você estava falando, né, a respeito dessa cirurgia já assim, feito por robôs, né? A robótica já é uma realidade. Você acredita que com esse advento assim, da inteligência artificial, né, dessa vinda da robótica, vai fazer com que os médicos saiam um pouquinho da zona de conforto? Que eles tenham que se qualificar para esse novo momento? Sim, tem que qualificar para tudo, né? Como quando eu terminei a faculdade e estava na residência, poucos faziam, por exemplo, cirurgia por vídeo, laparoscopia. Estava começando o boom naquela época, hoje é praticamente obrigatório. Todo ginecologista fazer cirurgia por vídeo. A cirurgia robótica, por exemplo, dentro da ginecologia, está crescendo demais, principalmente se tratando da parte oncológica. Né? Então, esse estudo, né, e essa capacitação tem que continuar, porque essas tecnologias estão muito rápidas. Sim. Né? Então, você tem que estar acompanhando isso. Quem não estuda, estou falando já da parte médica, se você não conhece os novos protocolos e tudo mais, você não entrega o melhor para o seu paciente que está ali na frente. Muito bom, muito aprendizado, muita experiência, muito conhecimento, né, Dr. Matheus, que é um grande profissional, inclusive é o meu médico há vários e vários anos, né? É um profissional muito gabaritado, respeitado,
de um trabalho assim pelo qual eu tenho muita admiração e muito respeito. Um grande gestor, um visionário, um grande empresário, um grande empreendedor e, principalmente, uma grande liderança. E eu acho que isso faz toda a diferença. E se hoje nós temos uma Unimed em São Sebastião do Paraíso, com essa fortaleza, com essa grandiosidade toda, né, que faz uma diferença enorme para a nossa comunidade, é porque realmente tem um grande gestor, uma grande figura de liderança. Se não existe essa figura, essa liderança tão representativa, é muito difícil que os colaboradores desenvolvam o seu trabalho, né? Eu acredito que o líder ele precisa realmente ser aquela pessoa onde os demais queiram seguir. E a gente vê isso de uma forma muito contundente aqui na Unimed São Sebastião do Paraíso. Então, quero parabenizar por esse trabalho, por essa visão empreendedora de procurar trazer sempre o melhor, né, para a nossa Unimed, para a nossa comunidade como um todo, porque eu acredito que, mesmo que a pessoa não seja uma associada, né, mesmo que ela não tenha um plano da Unimed, mas eu acredito que a gente vive numa sociedade, Sim. A gente vive a coletividade. Então, uma pessoa que tem ali um plano da Unimed, ela tem esse atendimento, ela tem aonde tratar a sua saúde, ela vai ser um profissional que ela tem condição de ir para o trabalho, né? E isso vai colaborar com o empresário, com o empregador. Então, a gente pensa que são coisas distintas, mas é tudo muito interligado, né? E, então, para a gente é um grande orgulho ter a Unimed aqui em nossa cidade e só parabenizar mesmo por esse trabalho, né, por tudo que vocês têm realizado e realmente de trazer essa inovação e fortalecendo ainda mais essa unidade de saúde que é tão importante para a gente. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E, mais uma vez, agradecer demais, né, pela presença e por compartilhar tanta experiência aqui conosco. Não, sim. Como eu disse lá atrás, a gente tem que sempre liderar, a gente tem que ser, eu entendo que eu tenho que ser um exemplo para todos, um exemplo no sentido de buscar essa melhoria contínua, né, de ajudar as outras pessoas. Tá? Mas, como eu também disse, eu nunca fiz isso sozinho, né? Então, é graças a essa equipe toda que trabalha aí 24 horas por dia pelos seus clientes, é que a Unimed está. Então, é um grupo muito bom, né? É um ambiente muito bom de estar, por isso que quem está lá não quer sair, né? E a gente fica muito feliz quando uma pessoa vem e fala um obrigado para a gente. Recentemente, a Unimed participou do Natal Solidário que os bombeiros organizaram aqui na Arena Olímpica, no Centro Olímpico, né? E para nós não teve nada melhor do que aquela felicidade da criança estar recebendo o presente, que a Unimed ali ajudou um pouco, né? Junto com todos os outros. E a partir do momento que a Unimed e todos os outros parceiros estão juntos, arrasta muita gente. Sim. Muita gente quer participar. Sim. O envolvimento com a comunidade exato, mesmo. Porque né? entende, não, se a Unimed está ali, então é uma coisa séria, né? A gente não vai entrar em brincadeira, né? E ver que ali realmente tem um sentido da gente estar lá. Então, para nós, a gente já fez ações em Guardinha, ações Lar Pedacinho do Céu, ecoterapia, e muitas ações que a Unimed sempre está participando. E isso, para nós, é mais gratificante, às vezes, do que ter o selo ISO na parede. É importante? Importantíssimo, não tem nem que discutir. Mas o muito obrigado que a gente, às vezes, recebe num pedacinho de papel que deixam lá na caixinha de sugestão, vale para nós muito mais do que isso. Tem um peso fortíssimo quando isso acontece, né? Tem sim. Gente, nós estamos aí, olha, já chegando ao final do nosso podcast. Olha só, essa hora passou muito rápida. Dr. Matheus, quero aqui também agradecer a sua presença, parabenizar pelo trabalho à frente da Unimed, de toda a diretoria, né? É uma instituição que a gente admira, que realmente cresce, desenvolve e que movimenta a nossa comunidade, que é parceira, que está a todo momento aí realmente fazendo a sua parte também dentro da visão social. Sim. Gente, tenho aqui o privilégio, né, de trabalhar junto com o Dr. Matheus na Associação Comercial, sou vice-presidente
Dr. Matheus, presidente. Então, Matheus, tem uma admiração profunda, uma honra muito grande nós trabalharmos juntos. E você está aqui no nosso PaduaCast, para a gente com certeza foi muito positivo, uma construção muito boa, acompanhar e vivenciar toda a sua experiência e aquilo que a Unimed é, né, Renata? Isso mesmo, Marcelo. Eu não sei o Dr. Matheus, mas eu, quando me vejo diante de grandes desafios, eu funciono muito melhor quando eu tomo um café. E eu acredito que o Dr. Matheus também. E como ele vai ter um 2024 muito desafiador aí pela frente, eu acho que ele merece um café da Casa Pádua para ajudar aí nessa empreitada. Com certeza. Ó, vou voltar aqui para a gente pegar esse café, que é um café muito especial. Dr. Matheus, com certeza, vai apreciar esse café e vai levar um presente nosso, então, da Casa Pádua. Está aqui, Dr. Matheus, um café muito gostoso para saborear, com certeza, com a família. Será de grande utilidade. Mais uma vez, nós agradecemos a todos os nossos patrocinadores. Muito obrigado pela confiança de estar conosco, de realmente validar o nosso podcast, que tem aí por propósito agregar valor, levar o desenvolvimento da nossa região, mostrar aquilo que dá certo, aquilo que funciona e com certeza inspirar você que nos acompanha também. E agradecer mais uma vez sempre por essa companhia, por você acompanhar aqui os nossos episódios, nesta certeza de que tudo é feito com muito carinho para você, para realmente trazer essas histórias inspiradoras para que elas possam te inspirar. A gente se encontra no próximo episódio, na próxima terça-feira, ao meio-dia. Por favor, não falte ao nosso encontro. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, @Casa Pádua Oficial, para você não perder nenhum episódio. A gente se encontra na próxima semana. Até lá! Até lá, pessoal!